A história da Ford não começa em uma fábrica, mas na frustração de um jovem com a lama e o trabalho braçal. Henry Ford nasceu em Springwell Township, Michigan, em plena Guerra Civil Americana. Enquanto seu pai, William, via na terra o sustento, Henry via nela uma prisão. Ele era fascinado por relógios. Aos 15 anos, era conhecido na vizinhança por consertar qualquer mecanismo apenas de ouvido. Em 1879, ele deixa a fazenda. Detroit era o centro da Revolução Mecânica. Henry trabalhava como aprendiz em oficinas, mas o seu estalo veio com um motor de combustão interna. Ele não queria apenas uma máquina que funcionasse. Ele queria uma máquina que substituísse o cavalo de forma definitiva. No dia 4 de junho de 1896, às 2 da manhã, após meses sem dormir, Henry termina o quadriciclo. Ele era movido a etanol, tinha 4 rodas de bicicleta e não tinha marcha ré. Detalhe histórico: ele era tão grande que Henry teve que derrubar a parede de tijolos de sua oficina com um machado para conseguir tirá-lo de lá. Aquele passeio de madrugada pelas ruas desertas de Detroit era o início de um império. Muita gente acha que o sucesso da Ford foi imediato. Mentira, ele faliu 2 vezes. A primeira tentativa, a Detroit Automobile Company, foi um desastre. Ford era um perfeccionista obsessivo. Ele queria melhorar o carro infinitamente e nunca entregava o produto aos investidores. A empresa faliu em 1901. Para limpar seu nome, ele virou-se para as corridas. Ele construiu o 999, um monstro de corrida com um motor gigante. Ele sabia que vencer no domingo significava vender na segunda. Com a fama nas pistas, ele consegue novos investidores e funda a Ford Motor Company em 16 de junho de 1903, em uma antiga fábrica de carruagens convertida. O capital era minúsculo, apenas $28 mil. Eles começaram com o modelo A, mas Henry estava inquieto. Em 1903 e 1908, ele passou por quase todas as letras do alfabeto, modelos B, C, F, K, N e RS. Alguns foram sucesso, outros falhas técnicas, mas ele estava aprendendo o que o povo queria. Eu vou construir um carro para a grande multidão. Com essa frase, Henry lançou o Model T em 1º de outubro de 1908. Ele usava aço vanádio, uma liga leve e caríssima que a Ford descobriu em um destroço de carro de corrida francês. Era um carro indestrutível para as estradas de terra da época, mas o segredo não era o carro. Era como ele era feito. Em 1913, na fábrica de Highland Park, nasce a linha de montagem móvel. Antes, um chassi levava 12 horas e meia para ser montado. Com a esteira, caiu para 1 hora e 33 minutos. Isso permitiu algo inédito. O preço do carro caía enquanto o lucro subia. O preço passou de $850 para $260. Mas havia um problema. O trabalho era tão monótono que os operários pediam demissão em massa. A solução de Ford foi o $5 Day, dobrar o salário mínimo da época. Foi uma jogada de mestre. Ele eliminou a rotatividade e transformou seus próprios funcionários em clientes. A classe média americana nasceu ali, entre as engrenagens da Ford. Henry Ford tornou-se um ditador em sua empresa. Ele se recusava a mudar o modelo T, qualquer cor, desde que seja preto. Enquanto isso, a General Motors, sob o comando de Alfred Sloan, começava a oferecer carros coloridos, com rádio e financiamento. A Ford começou a perder mercado. Henry, em um dos ataques de fúria, mandou fechar todas as fábricas por meses, em 1927, para projetar o novo modelo A. Foi um lançamento cinematográfico. Milhões de pessoas foram às ruas para ver o carro, mas a relação de Henry com seu filho, Edsel Ford, estava em frangalhos. Edsel era um gênio do design e um homem sensível. Ele criou o Lincoln Continental, um dos carros mais bonitos da história, mas Henry o humilhava, destruindo seus projetos e mandando espiões vigiarem sua vida. Edsel morreu em 1943, vítima de câncer e de um coração partido pela crueldade do pai. Henry Ford, agora velho e paranoico, estava novamente sozinho no comando.
Henry Ford II, o neto, assume a empresa em um estado deplorável. Ele perdia milhões por mês. Ele traz os Whiz Kids, ex-estatísticos da Força Aérea, para organizar a bagunça. Em 1949, eles lançam o primeiro Ford totalmente novo pós-guerra, que salva a companhia. Mas chegamos aos anos 60, a era da velocidade. Em 1963, Henry II tentou comprar a Ferrari. Ele gastou milhões em auditoria, mas no último segundo, Enzo Ferrari desistiu porque não queria perder o controle da sua divisão de corridas. Henry II, furioso, deu a ordem: gastem o que for preciso, construam um carro que acabe com ele na França. Foram anos de fracassos, até que Carroll Shelby e Ken Miles entraram na jogada. Em 1966, o Ford GT40 não apenas venceu Le Mans, ele humilhou a Ferrari com um pódio triplo. Era o anúncio de que a Ford era uma potência tecnológica global. No mesmo período, o Mustang criava o nicho dos pony cars, vendendo 1 milhão de unidades em apenas 18 meses. Os anos 70 e 80 foram duros. Crise do petróleo, invasão dos carros japoneses e o erro do Ford Pinto, que tinha um problema de segurança no tanque de combustível. A Ford precisou se reinventar. Surgiu o Taurus nos anos 80, com design aerodinâmico que mudou a cara dos sedãs. Nos anos 90 e 2000, a Ford comprou marcas de luxo como Jaguar, Land Rover e Volvo, criando a Premier Automotive Group. Mas a crise de 2008 quase levou tudo embora. Enquanto a GM e a Chrysler faliram e aceitaram o dinheiro do governo, a Ford tomou uma decisão heróica. Hipotecou todos os seus ativos, incluindo o prédio da sede e o logotipo Ford, para conseguir um empréstimo privado e se salvar sem ajuda estatal. Hoje, a Ford tomou decisões drásticas. Parou de produzir sedãs nos Estados Unidos para focar apenas em SUVs e picapes, como a lendária Série F, um dos veículos mais vendidos do mundo há décadas. A eletrificação chegou com o Mustang Mach-E, dividindo opiniões, mas provando que a empresa de 120 anos não tem medo de mudar. Enquanto a Ford dominava as estradas americanas, ela também olhava para o sul. O que poucos sabem é que a Ford foi a primeira fabricante de automóveis a se instalar em solo brasileiro. Em 1º de maio de 1919, em um armazém alugado na rua Florencio de Abreu, em São Paulo, começava as montagens do modelo T. Naquela época, os carros vinham em caixas, no sistema CKD, e eram montados aqui. Mas Henry Ford tinha planos maiores para o Brasil, planos que beiravam a utopia. Nos anos 20, Henry Ford queria se livrar do monopólio britânico da borracha. Sua solução? Construir uma cidade americana no meio da floresta amazônica. Assim nasceu Fordlândia. Ele investiu milhões, construiu hospitais, escolas e casas no estilo americano. Mas a natureza não perdoa. As seringueiras foram atacadas por pragas e os operários brasileiros se rebelaram contra a dieta de hambúrguer e a disciplina rígida de Detroit. Fordlândia hoje é uma cidade fantasma, um monumento de um sonho que a selva engoliu. Pulamos para 67. A Ford compra o Willys Overland do Brasil e herda um projeto francês que seria adaptado para o nosso mercado. O resultado? Simplesmente o Ford Corcel. Ele era econômico, confortável e tornou-se um dos maiores sucessos da nossa história automotiva. Logo depois, em 1973, veio a resposta brasileira aos Muscle Cars, o Maverick. Com seu motor V8 302, ele virou um ícone de performance, embora a crise do petróleo o tenha transformado em um carro de luxo para poucos. E como esquecer do Del Rey? Nos anos 80, ele era o ápice do status. Vidros elétricos, relógio digital no teto e um rodar macio que fazia dele a limousine brasileira. Entre 1987 e 1996, vivemos um período curioso, a Auto Latina. Ford e Volkswagen uniram forças para sobreviver à economia instável. Dessa união, nasceram híbridos, como o Ford Versalles, baseado no Santana, e o Ford Verona, irmão do Apollo. Após o fim da Auto Latina, a Ford precisava se reafirmar. Em 2001, ela inaugurou o Complexo Industrial de Camaçari, na Bahia. Foi de lá que saiu o Export, um projeto liderado por engenheiros brasileiros que antecipou a febre mundial dos SUVs compactos. O Brasil não apenas montava, o Brasil agora criava para a Ford Mundial.
cálculo de parceria e de negócios, a montadora Ford decidiu que vai encerrar a produção de veículos no Brasil. No dia 11 de janeiro de 2021, o público automotivo brasileiro recebeu uma notícia que parecia impossível. Após 101 anos de produção contínua, a Ford anunciou o fechamento de todas as suas fábricas no Brasil. A estratégia global mudou. A Ford decidiu deixar de ser uma fabricante de volume para se tornar uma marca de nicho e valor agregado. Saíram de linha o Ka e o Export. Entraram o Ranger importada, o Mustang, o Bronco e o Territory. Para muitos, foi o fim de uma era. Para a Ford, foi uma reestruturação necessária para focar em tecnologia e eletrificação. Mas, independentemente da estratégia de negócios, o DNA da Ford está gravado em cada garagem brasileira, do primeiro Calhambeque ao último Ka que saiu de sua linha de montagem. A máquina fica sem peso, desaparece. E tudo que resta é um corpo se movendo pelo espaço e pelo tempo. Henry Ford disse uma vez: estar juntos é um começo, manter-se juntos é progresso, trabalhar juntos é sucesso. A Ford sobreviveu a 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a brigas familiares e a crises econômicas globais. Do barulho do quadriciclo no silêncio de Detroit ao ronco de um motor Coyote V8, a história da Ford se confunde com a história do próprio século XX. Eles não apenas construíram carros, eles construíram a estrada por onde a humanidade passou a caminhar. E para você, qual o maior legado da Ford? A série F, o Mustang ou a própria linha de montagem? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva para mais documentários automotivos como esse. Até a próxima e falou!